A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Bem-vindos ao programa Momento de Santidade. Eu sou o pastor William Nelson Fogaça e hoje eu quero falar com vocês sobre o amor de Deus, sobre salvação, sobre vida eterna. Mas antes nós vamos cantar. Eu quero que você acompanhe aqui com a gente uma canção de minha autoria, com a participação da minha filha Cássia e do meu filho Gileade, gravado inclusive ao vivo aqui no estúdio da Nova Era TV. Acompanhe aí com a gente a música Sempre Foi Deus. Hoje andando comigo na estrada do pensamento, andei por velhos caminhos, lembrei de alguns sofrimentos. Fui andando mais além, por caminhos esquecidos. Sozinho não poderia ter ali sobrevivido. Hoje vejo com clareza quem me trouxe até aqui. De onde vinha minha força nas mazelas que eu vivi. Por caminhos tão incertos, como viveria eu? Hoje eu sei, nunca foi sorte, em todo o tempo foi Deus. Hoje andando comigo, fui à beira do abismo, vi de onde eu fui tirado no momento tão preciso. Vi as voltas do caminho, onde eu ia e voltava. Vi que eu não tinha um destino, a estrada é que me levava. Hoje vejo com clareza quem me trouxe até aqui. De onde vinha minha força nas mazelas que eu vivi. Por caminhos tão incertos, como viveria eu? Hoje eu sei, nunca foi sorte, em todo o tempo foi Deus. Hoje vejo com clareza quem me trouxe até aqui. De onde vinha minha força nas mazelas que eu vivi. Por caminhos tão incertos, como viveria eu? Hoje eu sei, nunca foi sorte, em todo o tempo foi Deus. Muito bem, voltamos agora com a palavra de Deus. A Bíblia diz, no Evangelho escrito por João, capítulo 3, verso 16, o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, o versículo está dizendo que Deus ama o mundo, Deus amou o mundo. E algumas perguntas inquietantes que são feitas desde sempre, não é? Eu quero, segundo a luz da palavra de Deus, trazer uma resposta sobre perguntas como essa. Se Deus ama o mundo, por que o mundo está esse caos? E bota caos nisso, não é? Desde sempre, sempre foi assim. Olha a Primeira Guerra, olha a Segunda Guerra Mundial, mas olha o mundo agora, o caos que ele está, a inquietação dos povos. Aqui na nossa sociedade brasileira, olha, o caos sempre foi desse jeito, enfim. E a pergunta é, se Deus ama o mundo, por que o mundo está esse caos? Uma outra pergunta, se Deus me ama, por que a minha vida está essa droga? Essas são perguntas que muitas pessoas fazem, porque não entendem o que está acontecendo. Pois bem, segundo a palavra de Deus, o caos no mundo é o reflexo do homem sem Deus. Repito, o caos no mundo é o reflexo do homem sem Deus. É a prova que sem Deus o homem só destrói e é destruído. O homem não sabe viver sem Deus. A prova é o estado com que o mundo foi deixado. A prova é o estado que o mundo está. E ele está assim por causa do homem. Se não houvesse homem nenhum na terra, o mundo não estaria esse caos, evidentemente. Por exemplo, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 6 a respeito de Noé. Noé, aquele da arca, aquele louco que pregou durante 120 anos. Pois é, naqueles dias, Deus disse: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só para o mal continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. O mundo estava um caos tão grande por causa da maldade do homem. Então a pergunta, se Deus ama o mundo, por que o mundo está esse caos? Se Deus me ama, por que a minha vida está essa droga? Foi o que eu disse. O homem não sabe viver sem Deus. Sem Deus, o homem só... Quando eu falo homem, estou falando gênero humano. Se bem que hoje querem dividir até o que não existe. Mas estou falando gênero humano. É a prova que sem Deus o homem só destrói e é destruído. Deus teve que destruir o mundo da época. E Noé ficou fazendo aquele bendito barco e pregando durante 120 anos, dizendo: olha, vai haver um dilúvio, Deus vai destruir tudo por causa da maldade. Vocês acreditam que ninguém se arrependeu? Noé não conseguiu colocar uma única alma naquela arca, a não ser a família dele. E eu não creio que também a família dele era tudo aquilo. Acredito que entraram na sombra de Noé, porque Noé, Deus deu prova de que era justo. Então não tenha dúvida, o caos desse mundo
é o reflexo do homem sem Deus, do homem afastado de Deus. O homem longe de Deus só sabe brigar, só sabe fazer guerra, só sabe fazer guerra. É a prova de que o homem não vive sem Deus. A Bíblia disse no Evangelho de João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que quem crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí uma outra pergunta é: qual é a prova que Deus me ama? Porque o nosso mundo é cheio de ciências, não é? Tem que ser comprovado pela ciência, senão não creio. Pois bem, qual é a prova que Deus me ama? Vamos falar de fatos então. A cruz. A cruz não é um conto religioso. A cruz é um fato comprovado. A cruz, Jesus pregado nela, também não é um conto, é um fato, cientificamente comprovado. Jesus pregado na cruz. Isaías 53 fala de que o que ele sofreu era para nós sofrer. Mas ele levou sobre ele nosso pecado, não dele, porque ele não tinha pecado. Isaías capítulo 53. As dores que ele sofreu eram as dores do nosso pecado. Ele sofreu no nosso lugar. Foi no nosso lugar. Qual que é a prova que Deus me ama? Jesus na cruz. Jesus não é um revolucionário que foi morto num levante contra o governo. Na época, o Império Romano. Muitos tentam convencer de que Jesus era esse revolucionário e morreu por culpa de si próprio, por ter se rebelado. Não. Jesus não se rebelou contra governo algum. Jesus foi para a cruz por conta própria. Isaías profetizou há mais de 700 anos antes de Jesus vir, que ele viria e que ele morreria na cruz para pagar o pecado da humanidade. Ele não morreu por ser um rebelde. Ele morreu no nosso lugar. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, que a cédula, a dívida que era contra nós, porque está escrito em Romanos 3, 23, que toda a humanidade pecou e ficou destituída de Deus, separada de Deus. Ficou separada de Deus, ficou com uma dívida de pecado para com Deus. Então, Colossenses 2, versos 13 e 14, o apóstolo Paulo escreveu dizendo que essa dívida que era contra nós, essa cédula, esse documento que nos condenava, Jesus cravou na cruz consigo. Ele anulou a nossa dívida para com Deus. Ele não foi pregado na cruz por ser um revolucionário que se levantou contra o Império Romano naqueles dias. Não. Ele foi propositalmente. Ele foi deliberadamente para a cruz para pagar a nossa conta. Então, qual é a prova que Deus me ama? Jesus na cruz. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Você tem filhos? Você tem netos? Neto pequeno? Qual o tamanho do amor que tu tem por eles? Imensurável, não é? Imensurável. Não dá para falar, não dá para explicar, não dá para resumir o tamanho desse amor. Pois é, Deus tem esse Filho unigênito, Jesus. E Deus permite que ele morra na cruz para salvar pecadores como eu, como você. Qual é a prova que Deus me ama? Jesus na cruz.
foi para salvar a gente. Que prova maior de amor você quer? Você daria teu filho para morrer no meu lugar, nem me conhecendo? Não, né? Evidente que não. Eu não daria o meu para morrer no teu lugar. Não, não temos. Não chegamos a esse ponto. Somos humanos. Mas Deus deixou que o seu Filho unigênito morresse na cruz no nosso lugar. No nosso lugar. Deus amou o mundo de tal maneira. Como eu disse, Ele amou sim. A prova é essa. O mundo está em esse caos não porque Deus abandonou. Deus quer que todos se arrependam, conforme diz a Bíblia. E quando nos arrependemos, então, ficamos de bem com Deus. O caos do mundo é culpa do homem sem Deus, que, distante de Deus, só sabe destruir e também auto se destrói. A prova de que Deus amou o mundo foi a entrega do Filho dele na cruz para nos salvar. E ponto final. Agora, diante destas perguntas, se Deus me ama, por que o mundo está esse caos? Se Deus me ama, por que minha vida está essa droga? Já te respondi. Qual é a prova que você me dá que Deus me ama? Já te respondi. Jesus pregado na cruz no teu lugar, para livrar você, para pagar o que você devia, o que você deve para Deus. Diante disso, uma pergunta que foi feita por todos aqueles que ouviram esta mesma mensagem: o que devo fazer para ser salvo? Diante disso, o que devo fazer então para me salvar? Para sair desse caos, dessa droga de vida? O profeta João Batista, que precedeu Jesus, que veio para preparar o caminho do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele chegou pregando o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus chegou, Jesus continuou pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus foi assunto aos céus, e então os seus discípulos, os seus apóstolos começaram a pregação do Evangelho de Cristo, eles começaram pregando: arrependei-vos. Quando o apóstolo Pedro estava pregando, Atos capítulo de número 2, Atos capítulo 2, 3, aquelas pessoas que ouviram a pregação de Pedro disseram: mas senhores, então o que devemos fazer para nos salvarmos? E Pedro foi logo respondendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. O batismo aqui é símbolo de confissão. Não é você crer escondidamente. É você confessar: eu creio e confesso. Eu creio e confesso que eu creio. O batismo é símbolo disso, de confissão pública do teu arrependimento. Então, o que devo fazer para sair desse caos que o mundo está? O que devo fazer para que a minha droga de vida deixe de ser uma droga de vida? O caminho é o arrependimento dos nossos pecados. Porque o cristianismo é a religião do coração. Deus não está nem aí com os cerimoniais, com a pompa dos ritos religiosos. Isso não convence Deus de nada. O salmista Davi escreveu no Salmo 51, verso 17, que Deus não resiste um coração quebrantado. Quebrantado é arrependido, é humilhado, reconhecendo o seu estado. Isso Deus não resiste. No cristianismo o que conta é isso, é o coração arrependido.
Aliás, tem uma área da psicologia chamada behaviorismo, que estuda o comportamento humano e que diz, inclusive, que você é aquilo que você faz. Você sempre vai fazer segundo a condição que está teu coração. Por isso que o cristianismo é a religião do coração. Coração arrependido, quebrantado diante de Deus, Deus não resiste, segundo Davi disse. O arrependimento gera um novo coração, uma nova vida, um começo com Deus, até porque a alma não morre, mas estará consciente na eternidade. Repito, a alma estará consciente na eternidade, vendo, ouvindo e sentindo. Ela estará consciente na eternidade, livre com Deus por ter crido e se arrependido dos seus pecados, ou presa no inferno eterno por ter rejeitado a salvação de Deus, que é Jesus. Amém? Vou orar por você. Querido Deus, no nome de Jesus Cristo, pregamos a Tua palavra. Queremos ver as pessoas livres desse caos que lhes cerca, esse caos familiar, esse caos profissional, esse caos emocional, sentimental, enfim. Clamamos em nome de Jesus Cristo que o Senhor convença do pecado, da justiça e do juízo todos estes que têm ouvido Tua palavra e possam ser transformados, receber um coração novo, puro e santificado, e possam ser salvos e possam viver a eternidade contigo, livres de toda a perturbação, de toda a aflição, de toda a angústia, de toda a dor. Mas ao contrário, possam viver livremente, desfrutando de uma paz eterna, onde nunca mais sofrerão nenhum tipo de dor. Em nome de Jesus Cristo é o que eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Foi um prazer estar com vocês. Até uma próxima, se Deus quiser. Um grande abraço. Momento sagrado que vem, transforma tudo que tem. Coração se abre então, para seguir na missão. Restaurando cada alma, trazendo paz e calma. Vida nova renasceu, fé no amor que cresceu. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração em cada gesto uma canção. Cuido com carinho do nosso irmão vizinho, com fé a nos erguer, amor ao próximo viver. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia.
Gratidão no coração, para sempre em oração. Programa Momento de Santidade, Nova Era TV, lá de Santa Catarina. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação.